Uma série de fatores fizeram com que o Bolsonaro fosse considerado a melhor opção à maioria que o elegeu em 2019. O artigo Bolsonaro Presidente, Conservadorismo, Evangelismo e a Crise Brasileira, de Ronaldo de Almeida, discute como o rival de Haddad e Lula chegou ao poder por meio da chamada onda quebrada do conservadorismo. E é sobre ela que vamos falar hoje. Almeida compara a política brasileira a um jogo e a divide em tabuleiros. Segundo ele, nesse jogo há muitos jogadores e muitos tabuleiros. Cada tabuleiro representa uma coisa. O primeiro é a mudança do sistema político-judiciário. Com a manutenção do discurso do partido de Haddad e o líder Lula disputando boa parte das eleições para depois ser preso, esse jogo acabou ficando ainda mais difícil para muitos eleitores que poderiam cogitar o PT nas eleições. O segundo tabuleiro é composto por movimentações sociais e protestos. A polarização é tamanha que mesmo os indecisos parecem ter que escolher exclusivamente entre o PT e o conservador com os seus discursos de combate à corrupção e à velha política. O terceiro tabuleiro se dá na vida cotidiana. Bolsonaro investe nesse jogo. Ele rompe com métodos clássicos do marketing político e concentra nas redes sociais. Em uma zona confortável, cercado de apoiadores, Bolsonaro promove lives, fake news e memes em massa. Assim, um exército bolsonarista vai se formando. O autor se utiliza do método de Turner para comprovar e auxiliar na análise dos fatos. O modelo é basicamente composto por 4 fases: ruptura, a crise em si, ação coercitiva e a reintegração. No caso do Brasil, não é possível ver distanciamento entre a ruptura e a crise sequencialmente, justamente porque a crise acontece por conta das fissuras, seja pela sociedade, pelos políticos ou até mesmo pela relação de poder. Almeida ressalta que as eleições de 2018 guardavam incertezas e obscuridade sobre as quais seriam os caminhos tomados pela democracia brasileira. Lula se candidatou, mas foi substituído por Haddad quase um mês antes das eleições. 5 dias antes da alteração da candidatura feita pelo PT, Bolsonaro levou uma facada, fato que consequentemente deu maior visibilidade para o então candidato à presidência. Entre muitas marés que a onda poderia trazer, 2 começaram a ser escolhidas. As eleições deixaram de ser sobre um candidato ou outro. Com Lula preso, as eleições tomaram cores distintas. A disputa seria entre o lulopetismo com o antibolsonarismo contra o antipetismo aliado do bolsonarismo. As eleições de 2018 tomaram grandes proporções e abordaram discussões morais sobre o aborto, maioridade penal e sobre o Estado laico. A onda econômica neoliberal se juntou ao conservadorismo moral, parte explicado pelo conservadorismo e pelo evangelismo intitulado do texto. O conservadorismo religioso é moralmente regulador e socialmente intolerante, além de contraditório. A onda pode oscilar entre resistir a mudanças como negar a existência de casais homoafetivos e ao mesmo tempo provocar mudanças regressivas como a criminalização do aborto. Esse fator social contribui para o agravamento da polarização política brasileira.